Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Essa é uma aula do componente de desenvolvimento de jogos para o Web 1, do técnico em programação de jogos digitais da ETEC professor Adolfo Arruda Mello. Hoje vamos fazer uma introdução aos jogos web. Nessa aula faremos uma rápida introdução, falaremos da arquitetura cliente-servidor relacionada a jogos, trataremos sobre a importância da internet no contexto de jogos online, voltaremos lá nos primórdios dos jogos para o web, depois da internet, trataremos um pouco sobre o RPG online, a popularização dos jogos web e alguns exemplos. Bom, hoje vemos que os jogos são muito populares na web, tá? Por conta da facilidade de se utilizar a internet, por conta da rapidez da internet disponível, e isso fez com que a gente teve muitos papéis aí na internet, principalmente as atividades que as pessoas fazem com a rede, né? Também nesse contexto, a popularização do uso da internet também coube às tecnologias móveis, por causa da facilidade do uso que essas tecnologias trouxeram. E os jogos, nesse contexto, eles ganharam um novo significado, sobretudo jogos web, já que essa facilidade no uso e a popularização da utilização da web fez com que mais pessoas jogassem online. Bom, no contexto de jogos online, nós temos aí que entender a questão da arquitetura cliente-servidor, que é a arquitetura da internet. Então, nós temos que entender como que ela funciona. Então, essa arquitetura cliente-servidor ela é composta pelos dispositivos, que são os clientes, e o servidor. E quem conecta esses dois elementos aqui acaba sendo a internet. Então, nós temos uma rede que conecta dispositivos com servidor. Bom, como que funciona? Os clientes, eles fazem requisição ao servidor. Então, eles requerem o quê? Uma página web, um dado, uma tela, certo? Isso tudo está armazenado no servidor. Então, através da internet, chegam para o servidor requisições. E essas requisições são respondidas para os clientes. Então, essa é a chamada arquitetura cliente-servidor, onde os clientes fazem requisição de elementos que tem no servidor e o servidor pega e responde aos clientes, ok? Bom, no contexto de jogos online, o que o cliente tem que ter? O cliente tem que ter alguma coisa para visualizar esse jogo e interagir com ele. Essa visualização e interação ocorre nos navegadores, diretamente nos navegadores. E a máquina cliente deve ser capaz de renderizar esses gráficos através dos navegadores, que vêm lá do servidor. Então, tem que ter uma boa definição de gráfico para poder dar aquela sensação que a pessoa está jogando em tempo real com o servidor. Então, a máquina dona cliente tem que ser capaz de renderizar esses gráficos. Bom, e o servidor? O servidor ele vai fornecer o quê? Um banco de dados que vai armazenar as configurações do jogador, os cenários, os níveis, a jogabilidade. Tudo isso vai estar dentro do banco de dados que o servidor vai disponibilizar. E assim os perfis de cada cliente, de cada player aí, vai ficar configurado no banco de dados. Também o servidor tem que fornecer o quê? A lógica do jogo e todo o processamento desse jogo para fornecer para o cliente, ok? Então, quando a gente trata de jogos, né,
essa é a arquitetura cliente-servidor que nós vamos ter relacionados a jogos web. O que diferencia? Diferencia que do lado do cliente nós temos que ter aí uma máquina capaz de definir bem os gráficos, conseguir renderizar os gráficos para mostrar para o jogador. E do lado do servidor, a gente tem aí todo, né, o processamento desse jogo e principalmente a questão do banco de dados, guardando aí as configurações dos jogadores. Bom, nos últimos anos, então, nós vemos que a internet chegou a milhões de pessoas no mundo. Então, a sua importância atualmente é muito elevada, pelo fato de que as pessoas utilizam a internet para inúmeros fins, como né, o relacionamento social através de redes sociais, para se informar, para ter notícias e também para entretenimento. Nesse contexto é que ganha força os games online. Bom, mas inicialmente os jogos eram como textos. Por quê? Porque no começo da internet, lá no século passado, a internet não tinha essa capacidade de transmissão de dados que temos atualmente. Então, por conta disso, os jogos eram basicamente feitos através de textos. Ao longo do tempo, com o avanço tecnológico, tanto de processamento de dados, tanto nos servidores, quanto nas máquinas dos clientes, e por conta da maior largura de banda, rapidez da internet, os jogos foram se tornando mais complexos e chegam hoje a níveis de realismo muito grande com os seus gráficos, né? Bom, mas quais foram os primórdios dos jogos, né? Eu falei que no começo era com textos, né? Tá, mas que tipo de texto que dá para se fazer jogo? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. RPG, tá? O RPG, então, é um jogo popular de interpretação de papéis. Ah, mas ele pode ser jogado apenas com computador, com algum recurso eletrônico? Não, o RPG também é um jogo de mesa. Então, no começo dos RPGs, a gente tinha aí jogos de mesa, onde tinha uma história, né? Geralmente essas histórias aí são medievais, são épicas, de aventuras, né? E dados. Jogava-se dados, né? E conforme ia saindo, ia tomando as decisões ali, os caminhos a serem tomados pelos jogadores. Então, o RPG foi o primeiro jogo que se conseguiu colocar online, por causa da sua facilidade, por ele ser feito também em texto, tá? Somente com texto. Bom, na década de 70, esse tipo de jogo era muito popular nos Estados Unidos e ele é baseado numa tríade, onde tem o mestre, que é o condutor das ações, e os jogadores, que executam as ordens do mestre. Além disso, tem a escrita, que amarra as diversas tramas, considerando os caminhos que são tomados aí pelos jogadores, ok? Então é baseado nessa tríade aí. Bom, e a internet? A internet ela começou a ser desenvolvida na década de 60, 70, né? Em 1967 teve origem a ARPANET. A ARPANET foi um projeto que conectou diversos departamentos do governo dos Estados Unidos, de universidades, empresas, tá? Então, foi aí a primeira rede de computadores efetiva que a gente teve, tá? Só que, como várias outras redes surgiram também, não foi só a ARPANET foi a mais famosa, que conectou diversos departamentos, mas várias outras redes
também foram desenvolvidas, principalmente dentro de empresas, né? Se necessitava de um modelo, né, um protocolo para conectar todas essas redes. E aí surgiu o protocolo TCP/IP, que é um protocolo de transmissão de dados, que atualmente a internet é baseada. E com isso foi possível conectar diferentes redes através dessa conexão, né? Com isso, a gente teve uma rápida expansão da internet e ela foi se aperfeiçoando. Mas, no começo, a troca de dados tinha que ser feita em forma de textos. Por quê? Porque existia uma limitação de largura de banda, tá? Então, não dava para você transmitir através dessa rede muita informação, muitos gráficos ricos em detalhes, tal. Então não tinha como. Então, primeiro foi essa troca em forma de textos. Tá. Então, para se desenvolver os primeiros jogos online, foi utilizado o RPG, né? Mas só que numa nova maneira de jogar nesse RPG online, onde o mestre agora é o programador, é quem define lá programando. O usuário, ele é o jogador, né? Eles acabam sendo aí os jogadores. E as histórias, a escrita, acabam sendo os textos digitais. Então aqui a gente tem uma imagem de um RPG online, né? Antigo, né? Que é só composto através de textos, né? Bom, esse RPG ele se tornou o Mood, que é um RPG multijogadores. Então, como a gente tem a internet, dá para conectar vários jogadores ali naquele RPG. Então, a gente teve uma nova definição de RPG e foi o primeiro jogo online que a gente teve. Bom, só que aí a gente teve maior interação entre os jogadores, porque dava para jogar com muitos participantes. Só que existia um problema técnico, que era uma limitação da rede na época, porque era muito limitado a universitários, né? Já que era uma rede que funcionava dentro de universidades, dentro de departamentos, tal. Então eram jogos limitados a um público pequeno, se comparado com o público que nós temos hoje. Bom, mas ao longo do tempo foi desenvolvendo, a gente teve desenvolvimento de novos jogos, né? E ocorreu a sua popularização, aprimorando aqui alguns elementos, como as imagens, né? Não deixando apenas aquela coisa de texto, mas incorporando elementos como imagem e melhorando a jogabilidade. Nesse contexto, surge na década de 90 os primeiros FPS, que é o First Person Shooter, que é o tiro em primeira pessoa, onde o jogador, né, manipula uma arma e ele vai interagindo com o cenário, né? Ele interage com o cenário ali e ele vai matando os inimigos, né? Então, teve uma grande interação do usuário com o cenário. Então, é uma das primeiras experiências positivas com jogos web, né? Em 1992, né, começam aí várias empresas desenvolverem esse tipo de jogos, né, lançarem esse tipo de jogos, onde é possível ter uma jogabilidade em rede, com múltiplos usuários e chat em tempo real também, o que acaba, né, trazendo mais usuários. E o destaque para essa época são, né, simuladores de avião, né, jogos de, né, simuladores de avião e de, né, corrida, que também ficaram bem populares. Inclusive nessa época tiveram aí jogos inspirados na Fórmula 1, ainda com gráficos muito simples, né, se comparados ao que nós temos hoje, mas só que para a época eram gráficos muito bons, tá? Ainda mais transmitido pela rede, né?
Aqui alguns exemplos, né? Nós temos o jogo que se chama Estantes, que é um jogo de carro, né? De corrida, onde o usuário, né, manipula o carro. Então você vê que é um gráfico bem pobre, né? Mas como eu disse, para a época era um avanço, ainda mais transmitir online, né? Passar por uma rede bem limitada. O Tetris também ficou bem popular, já que utilizava poucos gráficos, né? E os FPS, como um dos primeiros FPS que se chama Wolfenstein 3D, que é um joguinho muito interessante, que até eu tenho aqui, peguei do YouTube. Então, que o personagem ele interagia ali com o exército alemão, né? E ele tinha que, nesse bunker, labirinto aí, encontrar os tesouros tal e matar os inimigos nazistas, né? Então, é um RPG, você vê pelos gráficos, né, que é bem simples, mas é a primeira experiência que o usuário em rede teve em manipular um elemento e interagir com o cenário. Verifica que ele está, né, pegando, ele pega objetos, vai aumentando o nível dele, né? E mostra vida, e ele atira, e ele consegue fazer esse tipo de interação com o cenário, né? Então, para a época, acabou sendo uma evolução muito interessante. E aí a gente acabou tendo aí o embrião, né? Esse é o embrião dos jogos de FPS atuais, né? Mas não se esqueçam que os computadores nessa época eram extremamente limitados, né? Nada se compara com os computadores que nós temos hoje. Estamos falando aí de década de 90, né? 1991, 1992. A riqueza de detalhes acaba sendo interessante, tá? Pessoal, então é isso. Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido aí a mensagem. É mais uma aula apenas de introdução aí aos conceitos dos jogos web que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas aulas nesse semestre, ok? Muito obrigado a todos aí e até a próxima aula.